Eu glorifico muito a Deus pela vida do pastor Isaías, da sua esposa Ivanete, de toda a sua família, o seu genro Adriano, a sua filha Késia, toda a sua família. São irmãos que, assim como o Adriano disse, irmãos que nos conquistaram, que nos ganharam também, com essa simpatia, com essa perseverança. Cerca de 40 a 50 minutos de carro daqui até a nossa igreja, onde nos reunimos, que a igreja na verdade somos nós, e mesmo assim, no mínimo a cada 15 dias, esta família tem se deslocado para estar conosco aos domingos, cultuando ao Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus, e tem sido motivo de grande alegria para todos nós. Talvez alguns aqui hoje ainda não me conheçam, né? Eu gostaria rapidamente de me apresentar. Meu nome é Alan, a minha esposa está aqui comigo, Rosa. Nossos filhos não puderam vir hoje, nós temos dois filhos, o Felipe de 21 anos e o Gabriel de 18. E estou aqui acompanhado de vários irmãos que vieram comigo de lá de São Gonçalo, que são os irmãos que congregam comigo, são as ovelhas do Senhor Jesus que Ele me confiou pastorear. Então, eu queria pedir a esses irmãos que ficassem de pé só um instantinho, né? Só para que aqueles que estão hoje aqui e que não nos conhecem possam nos conhecer. São esses os irmãos que vieram lá de São Gonçalo. Amém? Na glória de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, queridos irmãos, eu sei que vocês não vieram me ouvir, vocês vieram ouvir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Eu queria lembrar os irmãos, né? E os cultos aqui se realizarão todo sábado e domingo, pastor Isaías. Como já vinha acontecendo, né? Como já vinha acontecendo. Pelo menos 2 anos, né, pastor? Que o senhor se reúne aqui. E hoje, né, para a glória de Deus, é a inauguração deste espaço que foi preparado para ser um local de culto ao Senhor, porque até então os cultos estavam acontecendo dentro da sua casa, né, pastor Zé? Dentro da sua casa, e não havia muito espaço, então isso acabava prejudicando um pouco no evangelismo. Então o objetivo aqui é realmente nós enchermos esse lugar de nossos novos irmãos em Cristo que vão se converter ao Senhor por meio do evangelismo e que vão aqui ser edificados na palavra de Deus, não nas tradições dos homens, não nas tradições dos homens, na palavra de Deus. Então é isso que nós temos que nos focar. Eu não estou aqui para exaltar denominação, e todo esse elogio que com tanto carinho o irmão Adriano fez à minha pessoa e à nossa igreja, eu e todos nós aqui transferimos ao Senhor. Amém. A Ele toda a glória, somente a Ele toda a glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler hoje aqui uma conhecida passagem em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Os irmãos que em reverência quiserem se colocar de pé. Assim nos diz o texto sagrado. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor,
disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. Amém. Podemos nos sentar, irmãos. Um dos modos mais resumidos, econômicos, de nós evangelizarmos é com a seguinte frase: Jesus te ama. Se você já saiu às ruas para evangelizar, provavelmente você já entregou um folheto dizendo essa frase: Jesus te ama. E abrindo um sorriso, e a pessoa recebe o folheto, às vezes com boa vontade, às vezes não. Já tive experiências de pessoas que amassaram o folheto e jogaram fora, com raiva. E talvez porque estas pessoas que reagem a esta frase, Jesus te ama, com certa raiva, é porque talvez tenham visitado uma reunião cristã, acreditando que porque Jesus as ama, então ele seja como uma espécie de Papai Noel, que vai nos presentear, que vai atender os nossos pedidos, que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida livre de aflições, livre de problemas, ou seja, um Jesus solucionador e não um Jesus salvador. Quando nós evangelizamos alguém dizendo Jesus te ama, nós não estamos errados ao fazer isso, irmãos. Não é errado nós fazermos isso. Certa vez, minha esposa e eu estávamos na portaria da igreja onde o pai dela é pastor, anos atrás. Na época eu nem sequer era evangelista, muito menos pastor. Mas eu estava na porta da igreja e quando alguém passava eu dava um folheto. E eu dei um folheto para uma jovem que seguia muito rapidamente. E ela estava com muita pressa, então eu não tive nem como falar nada com ela, a não ser a seguinte frase: Jesus te ama. E eu dei o folheto para ela. E ela deu mais uns 10 passos andando com pressa, e parou e retornou. E a igreja, na época do meu sogro, ela não tinha nenhuma aparência de igreja, era apenas uma casa, como aqui também. E as reuniões aconteciam dentro da casa. Então aqui ainda se parece agora mais ainda com uma igreja, porque nós estamos nesse espaço público. Porém, ali não tinha nenhuma aparência de igreja. Aquela jovem perguntou: isso é uma igreja? E eu disse: sim, e você é bem-vinda. E ela entrou. Só que não se passaram 15 minutos, ela decidiu sair do culto. E percebemos, minha esposa e eu, que ela estava bastante aflita e também aborrecida.
E eu perguntei, mas por que você está indo embora, né? Fique mais um pouco. Não, porque eu entrei aqui, achei que fossem falar de Jesus, mas estão falando do tamanho do cabelo, do tamanho da saia, da roupa, né? Eu disse, desculpa, é porque hoje é culto de doutrina, aqui na igreja do meu sogro. Então eles estão tratando de certos assuntos internos da igreja, mas eu queria falar para você sobre Jesus. E minha esposa e eu então evangelizamos ela ali na portaria da igreja. E ela começou a chorar, e ela disse assim, você está vendo essa minha carteira? E ela pegou a carteira, né? E ela não tirou a carteira do bolso da calça, ela tirou a carteira de dentro da calça. Você está vendo aqui a minha carteira? Eu falei, sim, o que tem? Você sabe por que essa carteira não foi colocada no bolso, mas dentro da minha calça? E eu vou até dizer para vocês, não somente dentro da calça, mas por baixo até da calcinha. E aí ficamos curiosos, aí, por que isso? Porque eu estava indo agora me jogar na frente do primeiro caminhão que passasse nessa rodovia. E eu não queria que a minha carteira voasse longe e eu fosse enterrada como indigente. Mas porque você disse que Jesus me ama, eu parei e entrei aqui. Glória a Deus. E agora eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que me ama. E nós ali oramos por ela, e ela chorou e entregou a sua vida para Jesus, e já não seguiu mais naquele caminho de morte, mas voltou para sua casa, seguindo agora no caminho da vida, que é Jesus Cristo. Então, amados, Jesus realmente nos ama. Essa frase é poderosa, e nós a encontramos aqui nesse texto. Nós encontramos mais especificamente no versículo de número 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. O amou. Amou este jovem. Aqui no texto há um título na minha Bíblia, talvez na sua também, acima do versículo 17, o jovem rico. Jesus olha para este homem, para este jovem, que dele tinha se aproximado, inclusive se ajoelhando, se prostrando e lhe fazendo uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era um homem interessado na salvação. No entanto, ele estava interessado na salvação porque ele ainda estava perdido. Mas ele estava preocupado com a eternidade. Irmãos, eu confesso para vocês que não me lembro de ninguém que tenha me feito essa pergunta. Ninguém que tenha perguntado para mim: o senhor é pastor? Como que eu faço para ser salvo? Nunca me perguntaram. Mas como pastor, eu já me deparei com pessoas me perguntando: como que eu faço para Deus atender as minhas petições, os meus pedidos? Não pedidos de vida eterna, mas pedidos de coisas materiais. De casa, de carro, de emprego, enfim, realização de algum sonho. Então hoje, é muito raro nós encontrarmos alguém que esteja interessado na sua salvação. Quando nós lemos esse texto, nós condenamos esse jovem, porque sabemos que ele se perdeu, infelizmente. O Senhor Jesus deixa bem claro aqui que esse jovem se perdeu. Por quê? Porque o coração dele estava nas coisas deste mundo e não realmente em Deus. Vejam que interessante, este jovem se aproxima de Cristo e no versículo 17, no final do 17, ele pergunta o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Prestem atenção no teor da pergunta. Que farei? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Com isto, Jesus está negando a sua divindade. Cuidado com a sua resposta. Porque existem seitas
que negam a divindade de Cristo com base neste versículo, dizendo que se Jesus fosse Deus, ele não teria feito esta pergunta para este jovem: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Mas prestem muita atenção, Jesus não repreendeu este jovem. Jesus não disse: não me chames bom. Ele não disse isso. Jesus fez uma pergunta: por que me chamas bom? Se bom, só há um, que é Deus. Em outras palavras, ao me chamar de bom, você está reconhecendo quem eu sou? Você está reconhecendo a minha divindade? Porque você está dizendo que eu sou bom. E bom só há um, que é Deus. Então o Senhor pergunta: por que me chamas bom? Em outras palavras, você reconhece quem eu sou? No entanto, aquele jovem não estava reconhecendo a divindade de Cristo. Não estava. Se ele tivesse reconhecido, ele não teria chamado Jesus de mestre. Ele teria chamado Jesus de Senhor. De Senhor. O Senhor da sua vida. Mas ele chama Jesus de mestre. Então, para aquele jovem, Jesus não passava de um professor de teologia, digamos assim. E ele tinha uma questão teológica que queria resolver: o que farei para herdar a vida eterna? Ora, ele perguntou o que ele faria. Então o Senhor lhe respondeu: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem, a impressão que dá o texto é que ele interrompe o Senhor. E talvez, se ele não interrompesse o Senhor, Jesus não somente diria os 10 mandamentos, mas todos os demais que se encontram na Torá. E então aquele jovem diz: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Tudo isso tenho guardado. E ao dizer isso, este homem está revelando algo muito importante: que apesar de se esforçar em guardar a lei, ele sabia no seu íntimo que estava perdido. Ele tinha medo da morte. E quantos são aqueles que, apesar de participarem de cultos cristãos, apesar de serem às vezes até obreiros na seara, de terem títulos de diácono, evangelista, pastor, bispo, missionário, apóstolo até, tem medo da morte, tem medo daquele grande dia que todos nós enfrentaremos, irmãos. Todos nós estamos em rota de colisão com Deus. O apóstolo Paulo disse que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E é por isso que não podemos julgar o nosso irmão, porque só Deus é juiz. E Ele julgará a cada um de nós. Então que nós cuidemos da nossa vida, da nossa alma. E esse jovem estava preocupado com isso. Que farei para ser salvo? Eu tenho me esforçado em guardar os mandamentos, no entanto, eu não me sinto salvo. Tem alguma coisa errada. Quantos são aqueles que se esforçam nas suas práticas religiosas, não perdem culto, são fiéis dizimistas, se vestem como temos realmente que nos vestir, com decência, e seguem todas as doutrinas estabelecidas na sua denominação evangélica, mas não se sentem salvos, não têm o que é dito na palavra de Deus como a alegria da salvação. E esta alegria não depende de nada nesse mundo, mas é a certeza que temos de que o nosso nome está rolado nos céus, está no livro da vida. Então, amados, talvez o problema desse jovem, desse homem, nesse texto de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, para quem chegou depois, quiser acompanhar, Marcos 10, 17 em diante, talvez o problema desse homem seja o problema
de alguns aqui nessa noite. De alguns aqui nessa noite. Se você não se sente salvo, se você não tem certeza da vida eterna, da tua salvação, é porque algo ainda não foi compreendido, algo ainda não aconteceu na sua vida, apesar de você talvez ser um evangélico, de você talvez ser um religioso. Esse jovem era um religioso, ele conhecia os mandamentos, com certeza ele ia não somente à sinagoga, mas ao templo nas festividades, ele seguia rigorosamente a lei de Moisés, rigorosamente. No entanto, esse homem não se sentia salvo. Então o Senhor olha para ele e, como diz o texto, ele o amou. Versículo 21, ele o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Uau! Que privilégio! Jesus estava chamando este jovem para ser um apóstolo, irmão. Para se unir àqueles que tinham deixado tudo para seguir o Senhor. Como mais adiante no mesmo texto que nós lemos, Pedro lembra isso. Nós deixamos tudo e te seguimos. Então o Senhor estava chamando esse homem não apenas para ser um discípulo, estava chamando para ser um apóstolo. Uma grande honra. Aquele jovem imediatamente deveria ter feito o quê? Ter dito: abro mão de tudo para te seguir. Mas ele não o fez. Por quê? Porque ele não tinha reconhecido quem é Jesus. E quantos são aqueles que fazem parte de denominações religiosas, que são evangélicos, mas que, no entanto, ainda não se renderam completamente a Cristo, ainda estão apegados às coisas desse mundo, como esse jovem estava. Por que o Senhor disse a ele para que ele vendesse tudo? Porque este jovem estava apegado aos seus bens. Ele tinha sido possuído por aquilo que ele possuía. Quanto mais bens nós acumulamos nesse mundo fútil, vão, passageiro, quanto mais bens nós acumulamos deste mundo, mais corremos o risco de não herdarmos a vida eterna, irmãos. Podemos usar as coisas desse mundo, mas nunca nos apegar a elas, irmãos. Nunca nos apegar a elas. Quando nós compreendemos quem é Cristo, e Pedro compreendia, irmãos, quando nós compreendemos quem é Cristo, nós compreendemos que o amor que devemos ter por Ele deve estar acima do amor até mesmo que temos pelos nossos próprios filhos. Até pelos filhos. O próprio Senhor Jesus mesmo disse: se alguém amar o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pense comigo algo importante aqui. Quem mais poderia dizer tal coisa a não ser Deus? Deus. Pense em qualquer ser humano dizendo algo dessa natureza, olhando para você e dizendo: olha, você tem que me amar mais do que você ama seus filhos. O que você diria para essa pessoa? Olha, você é muito soberbo, egocêntrico, orgulhoso, cheio de si, megalomaníaco. Quem você pensa que é? Por que eu deveria te amar mais do que eu amo os meus filhos, ou do que eu amo os meus pais, ou do que eu amo a minha esposa? Por quê? Qualquer pessoa que dissesse isso, não sendo Deus, seria uma pessoa louca.
louca. Então nós estamos diante de uma importante decisão aqui. Ou nós compreendemos que Jesus Cristo é quem Ele disse ser, o próprio Deus, ou nós estamos enganando a nós mesmos, fazendo parte de uma igreja, de uma religião que se diz cristã, mas não compreendendo que aquele a quem chamamos de Senhor, em verdade, de fato, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Ele é o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós precisamos, amados, compreender isso. Jesus não é apenas o nosso mestre. Só que o problema é que para muitos nem mestre Jesus é. Nem mestre Jesus é, porque muitos chamam Jesus de Senhor, mas nunca leram os evangelhos. Nunca leram o que Jesus ensinou. Ah, pastor, eu tenho problema de leitura. Tudo bem, mas hoje nós temos a Bíblia em áudio. Hoje nós temos pela internet tantos ensinamentos a respeito de Cristo. O que Jesus nos ensinou? Por exemplo, Ele nos disse: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Será que nós estamos praticando isso na nossa vida cotidiana? Ou será que nos apressamos em apontar o dedo e condenar as pessoas? E julgar as pessoas? Quando na realidade isso não nos cabe, irmãos. Isso cabe a Deus. A Deus. Nós temos que julgar doutrinas. Temos que julgar ensinamentos. Mas não pessoas. Não pessoas. Ou será que nós nunca erramos na vida? É interessante como nós queremos rapidamente que todos nos perdoem. Mas nós decidimos quanto tempo vamos ficar de cara feia para alguém que nos fez algo mal. Hã? Mas queremos que todos nos perdoem, nos compreendam, a começar por Deus. Queremos que Ele nos entenda. E Ele nos ama, irmãos. Mas se eu fosse dar um título para esta mensagem, eu diria que esta mensagem é: não basta Jesus amar você. Não basta Jesus amar você. Ele ama você. Mas para você ser salvo, não basta Ele te amar. Ele amou esse jovem. E porque amou esse jovem, Ele disse a verdade. Você precisa se libertar das tuas propriedades, dos teus bens. Você diz que guarda toda a lei, mas essa mesma lei nos manda repartir o que temos com os pobres. E você tem feito isso? Hã? É interessante como os pastores que gostam de pregar sobre riquezas nesse mundo, e hoje tem muitos que pregam isso, que você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, não é? É interessante que esses pastores que pregam sobre riquezas, eles ignorem que o Senhor Jesus ensinou claramente aqui no versículo 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então como é que eu vou almejar algo que eu sou proibido de buscar? Hã? E esses pastores, para embasar as suas pregações, prestem atenção, comecem a perceber isso, eles nunca usam nenhum exemplo do Novo Testamento, mas eles vão lá para Abraão. Olha quanta riqueza teve Abraão, Isaac, Jacó, quantas cabeças de gado eles tiveram. E hoje tem aí apóstolos, né, querendo imitar, com fazendas e cabeças de gado, querendo se achar Abraão.
Isaac, Jacó. Olha a riqueza que teve Davi, Salomão. E eles usam sempre os exemplos do quê? Da velha aliança. Uma aliança com os judeus. Tem algum judeu aqui? Alguém aqui é judeu? Essa aliança então não é para nós, irmãos. Vocês me desculpem. Em Cristo estamos numa nova aliança. Amém. E o que o Senhor tem prometido para nós é infinitamente melhor. Coisas superiores que o Senhor nos tem prometido. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Queridos irmãos, nós não almejamos a Jerusalém terrenal, mas a celestial. Glória a Deus. Para a glória de Deus. O nosso tesouro é Cristo. Ele é o tesouro. Ele é o tesouro. Aleluia. E por que eles não usam exemplos de ricos no Novo Testamento? Porque todos os ricos da nova aliança, ao conhecerem Jesus, repartem os bens com os pobres e deixam de ser ricos. Ricos aos olhos desse mundo. Simplesmente uma pessoa que tem Cristo no coração não vai conseguir ter 2 carros, sabendo que tem um irmão que vai para a igreja de ônibus e que precisa de um carro. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir ter 2 paletós, sabendo que tem alguém querendo um paletó e não tendo dinheiro para comprar. Ele vai dar para essa pessoa. Ele não vai conseguir guardar 100 mil reais numa conta bancária, porque os ricos têm disso para cima guardados na conta bancária. Muitos têm mais de 1 milhão de reais na conta bancária. Evangélicos. Evangélicos. Como pode alguém guardar esse dinheiro sabendo que, por exemplo, há um orfanato chamado Casa Lar Adonai, em Alcântara, São Gonçalo, que está fechando as portas por falta de verba? E a pessoa que se diz cristã, guardando 1 milhão na conta, 500 mil, 100 mil, que seja 50 mil, que seja 10 mil. Se você pode ajudar, você tem que ajudar. Porque quem é de Cristo reparte o que tem. Mas hoje, quantos são aqueles que se dizem pregadores do Evangelho? Mas que Evangelho é esse? Pregadores do Evangelho ensinando o povo a conquistar. Eu vou ensinar você a conquistar a casa própria, o carro zero. Certa vez um pastor ligou para mim, que eu não via há um bom tempo, e eu não imaginava que ele estava já contaminado com essa teologia da prosperidade, diabólica. E ele me convidou e disse assim: pastor Alan, lembrei do senhor. Eu falei: até que enfim lembrou de mim, glória a Deus. É um pastor muito querido, de verdade. E ele disse assim: pastor, me socorra por favor. Amanhã tem um culto da campanha da prosperidade na nossa igreja. E nesse culto, o pregador convidado não vai poder ir. E eu preciso de um pregador à altura. A igreja enche, nesse dia eu preciso de alguém de fora. Não pode ser, eu tenho que ser alguém de fora, para não cair, né? E eu falei: então tá, tudo bem, eu prego. Não, mas olha só, pastor, deixa eu te orientar. O culto é da prosperidade. Então é o seguinte: o senhor prepara uma palavra diante de Deus, irmão. Isso aconteceu. O senhor prepare uma palavra ensinando os irmãos como conquistar a casa própria, como conquistar o carro zero. Aí na mesma hora me subiu um sangue. Eu falei assim: meu Deus. E aí o Espírito Santo falou assim comigo: calma, você vai lá, você não vai perder essa oportunidade, você vai lá. E aí eu disse: amém, pastor, eu vou sim, em nome de Jesus. E fui orar e o Senhor me deu a palavra. E o texto era justamente o texto onde o Senhor começa dizendo o seguinte. Antes dessa frase ele diz algo que me fugiu agora, mas a frase principal, sim, lembrei. O texto começa com alguém interrompendo Jesus, está em Lucas. Alguém interrompendo Jesus, quando ele estava ensinando, dizendo assim: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança.
E aí o Senhor respondeu: tenham cuidado com a avareza, porque antes ele disse: quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? Né? Foi um fora. Quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? O que eu tenho a ver com o seu dinheiro? E em seguida ele disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí eu li a parábola que o Senhor conta em seguida, e esse texto termina dizendo: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós bolsas nos céus que não se gastam e o ladrão não rouba. Eu li o texto todo, é a Bíblia, irmão, tem que ser lida. Eu li o texto todo. Quando eu terminei de ler, o pastor já estava encolhido, na primeira fileira, e eu tinha que pregar, e é meu amigo, mas eu tinha que dizer. Glória a Deus. E a minha primeira frase foi: se você veio aqui nessa noite, nessa campanha, pensando que eu vou ensinar você a conquistar o carro zero e a casa própria, você está muito enganado com o Evangelho de Cristo. Ele não nos ensinou a conquistar, Ele nos ensinou a repartir. E essa foi só a primeira frase da mensagem. E para a glória de Deus, teve 2 conversões naquela noite. Para a glória de Deus. Pessoas que se converteram chorando, para a glória de Deus. Só que quando o pastor pegou o microfone, na oração ele tentou desfazer minha mensagem. Mas Senhor, quem é que não quer a casa própria, Senhor? Quem é que não quer o carro zero? E eu lá no meu lugar: eu não quero, eu não ligo para isso. Não ligo, irmãos. Quando nós conhecemos Cristo, nada mais importa, irmãos. Quando conhecemos Cristo, quando Ele nos tira do lamaçal de pecado, quando Ele preenche aquele vazio que antes nós tínhamos, o que mais precisamos, irmãos? Quando temos a certeza da vida eterna, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o penhor da herança e Ele se move em nós, aleluia! Ele se move em nós. Certa vez um jovem se aproximou do pastor Paul Washer, ele perguntou a ele e disse assim: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. E o pastor disse: por que você não tem? Você não entregou sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados? Sim, mas sabe, eu não tenho muita certeza. E o pastor disse assim para ele: olha, hoje é sábado, né? E certamente tem baladas em vários lugares. Você já fez parte disso? Ele: já. Antes de me converter, eu ia para muitos desses lugares. Então você vai fazer o seguinte: você vai sair daqui agora e você vai procurar a boate aonde você sabe que você vai poder mergulhar no pecado de cabeça. Vai lá. Que isso, pastor? Não, eu estou falando sério, não estou brincando. Procure a boate mais barra pesada que você já foi e vá nessa boate, beba todas e se envolva com mulheres e se drogue. E ele: não, pastor, não. Ah, mas não, por quê? Não, pastor, eu não consigo mais fazer isso. Ah, não consegue mais? Não. E se você fizesse? Ah, se eu fizesse, eu sentiria muita vergonha e me arrependeria. Sabe por quê? Porque você é salvo. Porque você é salvo. Ou seja, você obedece a Deus não porque há uma lei, não porque há uma obrigação, mas porque o teu prazer é agradar a Deus. Ele habita em você e você quer corresponder a essa amizade, a essa intimidade, a esse amor, ao que Ele fez por você. Quando nós compreendemos que Jesus, Ele não morreu apenas por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Compreende a diferença do nós para o eu, você, individualmente? O apóstolo Paulo disse: aquele que me amou e se entregou por mim.
salvação individual, amor pessoal. O Senhor ama você individualmente, e Ele deu a sua vida na cruz por você, individualmente. Quando nós compreendemos isso, que alguém deu a sua vida por nós, nós queremos dar a nossa vida por essa pessoa. Porque Jesus morreu a minha morte. Eu é que deveria ter morrido naquela cruz e Ele morreu por mim. Só que tem um detalhe: ainda que eu tivesse morrido naquela mesma cruz, daquele mesmo jeito, tendo levado o mesmo número de açoites, de punhaladas, de tapas, de cuspidas, não se esqueçam disso também, cuspiram no Senhor. Ainda que eu tivesse recebido a mesma coroa de espinhos, e ainda que tivessem batido nela para que ela se encravasse no meu crânio, e ainda que eu tivesse carregado aquela cruz, mesmo sem a ajuda de Simão Cirineu, e ainda que eu tivesse sido pregado de mãos e pés naquela cruz do Calvário, isso não me salvaria dos meus pecados. Não me salvaria. Porque o meu sangue não tem valor nenhum, irmãos. Nenhum. É um sangue contaminado pelo pecado. E somente o sangue de Cristo apaga os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus tem esse poder. E nós temos que compreender que sem Jesus estamos perdidos. Se não formos lavados no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, não haverá salvação para nós. E para que nós sejamos lavados, o caminho não são tradições, rituais, regras, leis, não, senão esse jovem estava salvo. A nossa salvação está em nos rendermos a Cristo completamente, desistirmos de nós mesmos, como Jesus disse. Ele não disse apenas para vender o que ele tinha e dar aos pobres, ele disse também: toma a tua cruz e segue-me. Em outras palavras, negue a si mesmo. E foi o que os apóstolos fizeram, como Pedro disse no versículo de número 20, me ajudem a achar. 28, obrigado. E Pedro então começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E então o Senhor relaciona o que ele tinha deixado, versículo 29. Tinha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campo, por amor do Senhor e do seu Evangelho. Tinha deixado tudo aquilo para trás. Não que ele tivesse abandonado a sua família, não foi isso. Prova de que ele não tinha abandonado a família é que nós sabemos que Jesus, por exemplo, curou a sogra de Pedro. Então Pedro ainda ia na sua casa, mas ele saiu para viajar com o Senhor. Prova de que Pedro não abandonou a família é que o próprio apóstolo Paulo cita que Pedro levava sua esposa nas viagens missionárias. Então ele não havia abandonado, mas ele havia colocado Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Ainda há pouco, antes de virmos para cá, o evangelista Júlio me ligou e disse: pastor, não terei como ir ao culto. Eu disse: por quê? Porque o meu carro deu um problema e o eletricista que vinha para consertar tinha que vir cedo e até agora não chegou, não dá mais tempo. E eu disse a ele: mas eu sei que tem um carro que tem uma vaga, você pode ir nesse carro. Mas se eu for, a minha esposa e a minha filha não vão comigo. E a minha resposta para ele foi: meu filho, na obra de Deus, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Nem sempre vamos conseguir agradar a esposa, agradar o filho, agradar o pai, agradar a mãe. Há momentos em que, infelizmente, nós teremos que fazer uma escolha. Eu tenho que pregar, e dessa vez não tem como você ir comigo, por exemplo. Eu tenho que exercer o dom que Deus me deu. Mas Deus é tão misericordioso que depois eu dizer isso para o Júlio, houve possibilidade de vir ele e toda a sua família. Então, amados, é interessante que nós
dizemos que aceitamos tudo que Jesus ensinou. Mas no momento em que temos que realmente provar isso na vida prática, tropeçamos, irmãos. Se você diz que Jesus é o teu Senhor, você será testado. A paz, filha, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Sandro, pastora Fabiana chegaram. Glória a Deus. Você será provado. Não basta dizer, eu te amo, tu és o meu Senhor. Ele mesmo disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Se Ele é o teu Senhor, você vai colocá-lo em primeiro lugar. Amém. Em primeiro lugar. E era somente isso, irmãos, que o Senhor estava requerendo deste jovem. Para quê? Para que ele fosse salvo. Pense comigo, o mesmo Senhor Jesus nos ensinou o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Pense comigo, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Há pessoas que colocam a faculdade em primeiro lugar, os estudos em primeiro lugar, a profissão em primeiro lugar, e já não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para cultuar a Deus, evangelizar, então nem se fala. Colocando as coisas desse mundo em primeiro lugar e dizendo assim, não, é só durante 4 anos. O quê? Só durante 4 anos? E quem disse que nós temos 4 anos? Jesus está voltando, irmãos. Quanto tempo nos resta? Eu não sei, mas talvez não sejam 4 anos. Nós não temos muito tempo, irmãos. Ou você não consegue discernir os tempos? Você não está percebendo que esse mundo só não acabou ainda numa guerra nuclear porque Deus não permitiu? Somente alguém muito alienado que não acompanha notícia nenhuma para não saber disso, irmãos. Você acha realmente que esse planeta aguenta mais 100 anos, com todas as águas dos rios poluídas, toda a água do mar poluído? Você sabia que existem ilhas onde correntezas marítimas passam, que são ilhas de plástico, porque lá estão milhares, milhões de garrafas de plástico e copos e etc. lançados no mar? O mar está todo poluído. O ar está todo poluído. Você acha realmente que ainda temos mais 100 anos? Hoje, 11 horas da manhã, havia neblina, cerração na ponte Rio-Niterói. Alguém já viu isso antes acontecer? 11 horas da manhã, eu sei porque minha mãe estava indo da casa dela no Rio para São Gonçalo, passando a ponte, ela disse, estamos bem devagar aqui porque eu nunca vi isso na minha vida. 11h30 da manhã, cerração na ponte Rio-Niterói. O clima está alterado. O mundo não é mais o mesmo. Existem estações definidas? Não. No verão faz frio, no inverno faz calor. Às vezes no mesmo dia nós temos as 4 estações do ano. Não é verdade? Por quê? Porque está tudo alterado pelo próprio homem. Pelo próprio homem. E os cientistas sabem, se você pesquisar você saberá. Este mundo não chega nem ao ano 2050. Eu não estou falando de teologia, estou falando de ciência. Os cientistas sabem que até 2050 a temperatura mínima desse planeta em cidades como Rio de Janeiro, mínima, será de 40 graus. Mínima. Quem suportará um calor de 50 graus, 60 graus? Haverá secas, haverá fome, pestes, tudo o que o Senhor já havia profetizado. Não temos muito tempo, irmãos. Não temos muito tempo. Aliás, essas mudanças climáticas já têm ocasionado isso. Quantas pestes? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Agora tem uma outra na Bahia que nem me lembro o nome que deram, terrível. E assim por diante. E cada ano que passa é mais uma epidemia, é mais uma doença. Cumprimento da palavra de Deus. E os terremotos, irmãos? Há uma semana atrás teve terremoto em Florianópolis. Terremoto de 4,5 graus. Fortíssimo.
Uma irmã entrou em contato comigo pelo WhatsApp e disse: pastor, eu estava orando e de repente eu ouvi um ronco assim. E quando eu me coloquei de pé, eu percebi que o chão estava tremendo. Aqui no Brasil, irmãos. Cumprimento da palavra. Para não falar das guerras e rumores de guerras. Então, meus queridos, não temos muito tempo. Vamos esperar terminar a faculdade para começar a ganhar almas para Jesus? Quantas almas podem morrer em 4 anos, hein? Hã? Em 4 meses, até em 4 dias, até em 4 horas. Não podemos, irmãos, desperdiçar nenhuma oportunidade, nenhuma. Essa pregação corta para mim também, e nós desperdiçamos. Sabem por quê? Porque lá no fundo, nós acreditamos que Deus vai dar um jeitinho daquela pessoa tão legal ser salva. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Meu Deus, a mídia trabalhou na nossa mente de uma forma tão forte, nos fazendo quase que todo dia assistirmos filmes, acompanharmos novelas, seriados, nos ensinando que não precisamos de Deus para termos um final feliz. Porque todos os filmes têm um final feliz, com raríssimas exceções. E em todos eles, Deus nem sequer é mencionado. E se for mencionado, é com zombaria. O personagem principal do filme atravessa seus problemas, é o herói da história, e no final termina tudo bem. Você fica contente de ter assistido aquele filme. Ai, que bom, terminou tudo bem. Tudo bem sem Deus? Isso é uma mentira. Esses filmes, novelas, seriados são verdadeiras parábolas de Satanás, que estão contaminando você e distraindo você e fazendo você acreditar que tudo vai bem sem Deus, e não é verdade. Precisamos começar o nosso dia com oração. Precisamos atravessar o nosso dia debaixo de vigilância. Diariamente temos que meditar na palavra de Deus e dela nos enchermos, irmãos. Precisamos guardar o nosso coração com a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é guardei o seriado tal, guardei o filme tal, a novela não sei das quantas, não. É guardei a tua palavra. Temos tempo para TV, temos tempo para internet, mas não temos tempo para ler a Bíblia. E nela está a nossa salvação. Na letra, não no Espírito. Em Cristo que está vivo, irmãos. Quando nós meditamos na palavra em oração, essa palavra se torna viva em nosso coração. Viva, viva, aleluia. Nos transforma, nos liberta, nos purifica, nos santifica, nos fortalece, nos faz vencer as tentações, nos faz realizar proezas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Este Deus que eu estou falando é real, real. Não estou falando de uma filosofia, estou falando de uma pessoa que é divina, que tem todo o poder no céu e na terra, que conhece você melhor do que você mesmo, e que te ama, mas não basta Jesus te amar. Jesus amou este jovem, está aqui no versículo de número 21, e Jesus, olhando para ele, o amou, e no entanto, no versículo 23, Jesus olha ao redor, e eu imagino a expressão de Cristo, uma expressão de tristeza, quando aquele jovem, no versículo 22, se retira, pesaroso, triste, porque estava apegado aos bens desse mundo, porque não reconhecia quem era Jesus. Sabia que ele era bom, mas não reconhecia que ele, sendo bom, só podia ser um, que é Deus. E Jesus olha ao redor pesaroso e diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Dificilmente, em outras palavras, este jovem está perdido.
perdido. Ele é tão gente boa. Ele é cumpridor da lei, mas não tem salvação para ele. Não tem. Porque ele acredita que ele pode salvar a si mesmo. Que farei para ter a vida eterna? Nós não podemos salvar a nós mesmos, irmãos. Não podemos. A palavra de Deus é muito clara na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ao nos ensinar que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: eu mereço estar aqui porque eu fiz caridade, porque eu dei os meus bens para os pobres. Não. Tudo isso é muito bom, mas nada disso nos salva, irmãos. Nada disso nos salva. Preste atenção aqui em mim, não no campo. Não no campo. Não no campo. Esqueça o campo, olhe para Jesus. Nem para mim, para Jesus. Nele está a nossa salvação. Em Cristo. Em Cristo. A pergunta que esse jovem devia ter feito não é: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu farei? Não. A pergunta é: Senhor, o que tu farás para que eu seja salvo? O que o Senhor fará? E o Senhor teria dito: eu darei a minha vida como pagamento pelos teus pecados. Eu derramarei o meu sangue para te lavar de toda iniquidade. Eu morrerei a tua morte para que você viva a minha vida. É uma boa troca, não é, irmãos? É uma boa troca. Você já fez a troca? Você já fez essa troca? Com essa pergunta eu encerro essa mensagem. Você já fez essa troca, a troca que Pedro fez, Tiago, João, os demais apóstolos, Paulo? Você já fez essa troca? Você já disse para o Senhor Jesus: o Senhor é tudo para mim. O Senhor está acima do amor que eu tenho pela minha esposa, porque se a minha esposa não te conhecer, ela vai para o inferno. Então eu amo o Senhor, porque o Senhor não é apenas o meu Salvador, o Senhor é o Salvador da minha esposa. Eu te amo mais do que os meus filhos, porque se os meus filhos morrerem sem te conhecer, eles irão para o inferno, por melhores que eles sejam aos olhos desse mundo. Mas o Senhor é o Salvador dos meus filhos, então eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu amo o Senhor mais do que a mim mesmo, mais do que os meus sonhos, porque de que adianta eu realizar todos os meus sonhos e depois perecer no inferno? Porque basta o homem um único pecado para que ele esteja para sempre ausente da glória de Deus, que é santo, santo, santo. Se não for Jesus Cristo na nossa vida, não há esperança de salvação para nós. Todos pecaram, nos diz a palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso